Vamos corrigir mais algumas questões sobre o tema de receita da disciplina de Contabilidade Pública. A soma da receita tributária arrecadada, cuja competência é dos estados, é de. Então, nós pegamos a questão anterior, vamos voltar à questão anterior do vídeo anterior. Então, nós temos aqui a competência do município, onde nós vimos que era 300. Agora, a pergunta é a seguinte: a soma da receita tributária arrecadada cuja competência é dos estados é de. Então, quais são os impostos que são de competência dos estados? Essa é a pergunta da questão. Para resolver essa questão, nós teríamos que saber quais são os impostos dos estados. Então, o artigo 155 da Constituição Federal fala o seguinte: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa-mortes e doação. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. E 3. Propriedade de veículos automotores. Trazendo para a questão, os itens que são de competência do Estado são o ICMS. Então, nós temos o ICMS no valor de R$ 200. O IPVA, que tem na questão o valor de R$ 120. E a transmissão causa-mortes e doação de bens e direitos no valor de R$ 180. Somando os três itens, nós temos o valor de R$ 500. Portanto, a alternativa correta para a questão é a letra B, R$ 500. Mais uma questão. No âmbito da contabilidade aplicada ao setor público, dentre outros, classificam-se como ingressos extraorçamentários os valores recebidos a títulos de. Então, pessoal, nós temos a título de. Para resolver essa questão, nós temos que chegar à conclusão do seguinte: receita orçamentária são ingressos de recursos financeiros que se incorporam definitivamente ao patrimônio público, pois pertencem à entidade que os recebe. Receita extraorçamentária são ingressos de recursos financeiros que não se incorporam definitivamente ao patrimônio, pois não pertencem à entidade que os recebe. São recursos que estão apenas momentaneamente transitando pelo patrimônio e serão oportunamente restituídos ao seu proprietário. Exemplo: retenções em folha de pagamento, calções recebidas em dinheiro. Analisando a questão, a letra A, nós temos o seguinte: trata-se de uma receita orçamentária corrente. O fato de a receita constar ou não em LOA não é fator determinante para a sua classificação em orçamentária. Então, essa alternativa está errada. Letra B. Não há ingresso financeiro, portanto, não há receita pública, orçamentária ou extra-orçamentária. O recebimento de um veículo em doação provoca, na verdade, receita sobre o enfoque patrimonial, ou seja, variação positiva do patrimônio líquido. Então, a alternativa também está errada. C. Receita orçamentária corrente. Essa alternativa C, ela está errada. Letra D de dados. São receitas orçamentárias, portanto, podendo ser classificadas como corrente ou de capital, dependendo da situação. Então, a alternativa está também errada. E letra E. O ingresso financeiro oriundo da antecipação da receita orçamentária gera uma receita extra-orçamentária. Percebam, pessoal, o seguinte, que quando esta receita antecipada através de empréstimo for posterior e ordinariamente arrecadada, aí sim ela vai gerar receita orçamentária. A mesma receita não pode ser orçamentária duas vezes, quando antecipada e posteriormente quando for arrecadada. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra E. Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária
a chamada ARO. Mais uma questão. Em um governo municipal e conforme o regime orçamentário, a receita oriunda dos impostos sobre serviços deve ser reconhecida quando? Então, quando que nós devemos reconhecer os impostos sobre serviços? A questão, pessoal, foi claro ao informar o regime orçamentário, estipulado no artigo 35 da Lei 4.320. E lá no artigo 35 fala o seguinte: pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e, inciso 2, as despesas nele legalmente empenhadas. Para fins de administração financeira, pessoal, a receita é considerada realizada na arrecadação e a despesa no empenho. Portanto, como nós estamos tratando de receita, a alternativa correta é a letra D de dado. A receita é reconhecida na sua arrecadação.